Entenda isso no momento que nós estamos entoando este louvor, Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, ele fala que Jesus é a oliveira de verdade. Ele fala que Jesus é a oliveira verdadeira e que nós somos ramos quebrados, ou que fomos quebrados e partidos para que fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Sabe, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver um enxerto ou um porta-enxerto na área da agricultura, mas de fato, se você não quebrar, se você não partir, se você não ferir aquele ramo, e da mesma forma você não ferir, não partir, não quebrar aquela árvore com a qual você deseja enxertar aquele ramo, você não vai conseguir fazer o enxerto. Então, tanto o ramo precisa ser quebrado, partido, desconectado de onde ele estava, quanto a árvore que vai receber o ramo ou enxerto precisa ser ferida para que o ramo seja inserido nela. Eu não sei se você está começando a entender, mas o meu Jesus, o Jesus que eu creio, ele foi deliberadamente, por opção própria, como um campeão deve fazer, entregou a sua vida a uma morte doída e sofrida, todo quebrado, dilacerado, o seu corpo rasgado, uma lança na sua lateral, para que tivesse espaço, para que novos ramos partidos como nós somos, pudéssemos estar enxertados nele. Entenda isso, a oliveira é uma árvore tão forte, que é uma das que mais sobrevive no mundo em longevidade, assim como um carvalho. E a oliveira tem uma peculiaridade: independente de onde você plantar uma oliveira, ela vai frutificar, ela vai alimentar quem estiver ao redor, ela vai trazer sustento, ela vai trazer diferença naquele lugar, ela vai gerar óleo que é alimento, ela vai gerar óleo que é combustível, ela vai trazer conforto, ela vai trazer óleo que é unguento, ela vai trazer unção, ela vai trazer cura, ela vai trazer renovo, ela vai trazer restauração, ela vai trazer novidade de vida, porque aonde Jesus chega, aonde Jesus entra, ele não traz uma coisa só, ele traz um pacote de coisas aliadas. Ele chega para sacudir, ele chega para revolver, ele chega trazendo renovo, unção, novidade de vida, e quem estava parado não consegue ficar mais, porque esse é o nosso Deus, e nós não seremos nós não seremos abalados, porque a oliveira é resistente. A oliveira, ela tem raízes profundas, ela vai buscar água, ela vai buscar o que ela necessita para gerar seiva nova, vida nova aos ramos na profundidade. Sabe, o trabalho de buscar água no profundo, o trabalho de descer, o trabalho de passar pela areia fina, pela areia grossa, de passar as raízes pelos pedregulhos, é da oliveira, para que possa alimentar os ramos. Então largue de se lastimar, largue de ficar triste, e lembre que você está enxertado em Jesus, aquele que está sofrendo ainda, para que nos dê vida nova a cada dia. Quem vai buscar lá na profundidade é Ele, quem traz o renovo é Ele, quem traz vida nova é Ele, quem traz seiva fresca a cada amanhecer é Ele. Ei, não adianta, pode ser qual seja a circunstância, pode ser momento difícil, pode ser tempo de pandemia, pode ser perseguição, pode ser mania de perseguição, pode você achar que está sendo derrotado, perseguido. Ei, entenda uma coisa, você está enxertado na oliveira verdadeira, e nós não seremos abalados em nome de Jesus. Você que veio aqui essa noite, você que nos assiste e trouxe a sua Bíblia, pode ser sua Bíblia de papel, tem tempo que eu não trago, hoje eu trouxe minha Bíblia de papel.
ou sua Bíblia no seu telefone, ou sua Bíblia no seu tablet, sua Bíblia em meio digital, sua Bíblia no seu leitor de PDF, e você trouxe ela, ou está aí nos acompanhando pela transmissão, vou pedir que você pegue sua Bíblia assim, com a sua mão direita no braço do tabernáculo, que você eleve-o sob a sua cabeça, e não repita junto comigo, mas declare com fé junto comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Deus nós podemos saltar por sobre as muralhas, e que nós temos direito a tantas e tantas e tantas coisas e promessas. E basta você crer, declarar com fé, porque tudo aquilo que Ele escreveu a nosso respeito, e aquele que Ele disse que nós teríamos direito, está aqui. E se você crer, você vai viver o que aqui está escrito. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. Aleluia! Semana passada eu vim para pregar e eu trouxe uma mensagem pronta. Eu comentei com algumas pessoas sobre o profeta Eliseu, ali no livro de Reis. E o tema da mensagem era queimando os arados. E na hora aqui de noite eu acabei pregando outra coisa. Eu preguei sobre Abraão e sobre que homem de fé ele era e porque ele era o pai da fé. E eu fiz, e na verdade eu fiquei com um desejo no coração. Falei: Senhor, mas essa mensagem do arado, muito legal, isso vai mexer com a gente. Eu vou pregar domingo que vem, que seria hoje. E abri ela hoje e comecei a ler, fiz alguns ajustes, anotações. Eu falei: vou pregar isso, queimando os arados, tá top. E na minha devocional de hoje, da minha leitura anual da Bíblia, já li o livro de Gênesis todo, é na ordem cronológica, não na ordem que está ali na Bíblia, mas na ordem cronológica. Então já li Gênesis, já li Jó, e agora estou lendo Êxodo, comecei o Êxodo hoje. E quando eu li o Êxodo hoje, foi Êxodo 1, 2 e 3, aí algumas coisas começaram a aparecer na minha cabeça. Eu falei: Senhor, mas é sobre o queimando o arado, tá tão legal. E vou pregar sobre Êxodo. Jesus só meu pai para pregar sobre Êxodo, porque Velho Testamento só ele que conhece um monte de Bíblia. Mas aquilo foi aquecendo o meu coração, e o Senhor me levou a ver algumas coisas, e é sobre isso que nós vamos compartilhar nessa noite. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir que você abra ela no Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 2, versos de 23 a 25. E se você quiser, eu posso ler aqui, você acompanha aí. Êxodo 2, 23 a 25. E assim está escrito na palavra inerrante do Senhor. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, por causa da escravidão, por causa da prova dos maus bocados, dos maus dias e dos maus momentos que eles estavam experimentando, da vida amarga que eles estavam vivendo. E eles clamaram, diz a Bíblia, e o seu grito e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Verso 24: e Deus ouviu os seus gemidos. Uau! E Deus ouviu os seus gemidos. Sim, Senhor. E Deus lembrou-se do seu pacto, Deus lembrou-se da sua aliança, Deus lembrou-se das suas promessas que tinha feito a Abraão, assim também como a Isaac e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Senhor da glória, essa é a tua hora, meu Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti, amigo Espírito Santo, companheiro de todas as horas, toma os nossos corações, as nossas mentes, nosso consciente, subconsciente, cativos a Ti, para que nós venhamos a entender um pouco mais de Ti, do Teu reino, das Escrituras, que é a Tua palavra. E entendendo um pouco mais, possamos avançar mais em direção ao nosso destino, e para que possamos cumprir os nossos propósitos aqui na terra, para a nossa alegria, mas acima de tudo, Senhor, para a Tua glória, porque a Tua palavra nos ensina, quer comamos,
quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Olha, tem algumas coisas que, sinceramente, a gente tem que ler de novo para que fique claro. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, suspiraram por causa do tempo ruim, suspiraram por causa dos momentos amargos e difíceis que eles estavam vivendo. Não era fácil ser escravo numa cidade, num lugar que estavam em franco desenvolvimento e construindo, e eles eram a mola propulsora daquele lugar. Eles eram que iam buscar palha para fazer tijolo e amassar o barro ali de Faraó, como até hoje tem muita gente que fala: estou aqui amassando o barro de Faraó. Não é fácil. Mas Deus, eles clamaram, e a Bíblia ensina e nos conta que o grito, o clamor subiu a Deus por causa da servidão, por causa da dificuldade, por causa do momento ruim. Eles clamaram, e em meio àquela dificuldade, eles estavam clamando, e o clamor subiu até o Senhor, a Bíblia diz. E no verso 24, e Deus ouviu. Porque a Bíblia ela é tão exata e tão precisa que ela podia estar dizendo aqui: e eles clamaram, e o clamor subiu e se dissipou, mas não. A Bíblia diz: e eles clamaram e o clamor subiu, no 24, e Deus ouviu os seus gemidos. Então, primeiro, se o tempo está ruim, se o tempo está de dificuldade, se está atravessando o vale da sombra da morte, se está atravessando um vale, se está no fundo do poço, a primeira atitude é gritar por socorro, é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Eles clamaram e o grito subiu a Deus por causa da servidão, por causa do momento ruim, por causa da escravidão, por causa da perseguição, por causa dos capatazes com os chicotes. Eles clamaram e o clamor subiu. E no 24, e Deus ouviu os seus gemidos. Então clamar, o clamor sobe. Continua clamando, Deus ouve. E depois que Deus ouviu, no 24, Deus se lembrou que fez uma aliança, que fez um pacto. Sabe, tem muita gente que pode estar pensando, dizer assim: bicho, mas você não está lembrando que ele está dizendo que lembrou do pacto que fez lá com Abraão. E quantos anos já se passaram? 400 anos. E o povo ainda estava clamando e chorando, e Deus só foi atentar depois. Não, a Bíblia diz que o povo está clamando agora. E não esqueça, a gente já falou sobre isso aqui, de tempo. A Bíblia conta como é que Deus vê o tempo. Deus vê um dia como? Tira a máscara, pastor Lucas. Deus vê um dia como? 1000 anos. E vê 1000 anos como? Então, meu irmão, se 1000 anos ele vê como um dia, 400 anos são minutos. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está enfrentando algum momento difícil, se está enfrentando um momento de dificuldade, de perseguição, bispo, mas já tem 30 dias, mas já tem 60, mas já tem 90, clame ao Senhor hoje, porque o tempo que já passou são frações de segundos no tempo de Deus, para Ele ouvir o seu clamor e trazer o resultado agora. Você pode clamar hoje, porque se você não crer que Deus vai trazer resposta, clame hoje, porque pela minha fé o Senhor vai trazer resposta para você. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus se lembrou do pacto, da aliança que tinha feito com os antepassados. Sabe, hoje nós tivemos um momento de oração em família, e uma das coisas que a gente falou foi justamente isso: as alianças e os pactos e as promessas que o Senhor tem com o nosso Pai. Deus não se esquece, mas no momento que a gente clama, a gente relembra Ele das promessas e das alianças que foram feitas. Senhor, você disse que ia fazer isso através da vida dele. Senhor, você disse que ia fazer isso mais através da vida dele. Senhor, você disse isso. Senhor, você soltaria descendência, assim como Ele fez com Abraão. E o Senhor se lembrou, porque as promessas de Deus, elas não morrem jamais. Então, se ela não aconteceu ainda na sua vida, não é porque Deus se esqueceu das promessas.
as promessas não morrem. Se elas não aconteceram ainda, elas vão acontecer, mas elas só acontecem quando você está pronto para receber, quando você já plantou para receber, quando você já tem estrutura suficiente para receber aquilo que Ele tem para você. Porque tem muita coisa que Deus quer nos dar, mas não pode nos dar ainda, porque às vezes a gente não tem maturidade ainda suficiente, às vezes porque a gente não passou por momentos que nos deram ainda musculatura para receber aquilo que Ele quer nos dar. Então não chore nem se desespere, porque as promessas de Deus não morrem jamais. E você pode lembrar o Senhor, você lembra daquela palavra profética que você deu ao meu pai, ao meu avô, ao meu tataravô, à minha bisavó? Senhor, você lembra da aliança que o Senhor fez com os meus antepassados, que o Senhor iria fazer isso, outro? Você tem o direito de lembrar e de relembrar ao Senhor as alianças e os pactos que foram feitos e as promessas que Ele tem sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E Deus se lembrou do pacto que Ele fez com Abraão. Se parasse só por aí já estava muito bom, mas a Bíblia continua com Isaac e com Jacó. Isso nos ensina que Deus, Ele lembra de pactos e de alianças geracionalmente, porque Deus é um Deus geracional. Diversas vezes nas Escrituras você vai escrever, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus é um Deus geracional, e Deus, Ele trabalha de forma geracional. Ele nos entrega promessas de forma geracional, Ele nos entrega bênçãos de forma geracional, e Ele cumpre suas alianças e seus pactos de forma geracional. A bênção que Ele vai passando de pai para filhos, e sobre os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos. Essas bênçãos chegarão e alcançarão. O Senhor lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, e olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. E Deus viu aquela necessidade, Deus viu que Ele precisava levar o povo, viu que precisava tirar o povo dali e levar para aquela terra que Ele tinha prometido, tão sonhada. A terra que mana leite e mel, a terra de fartura, a terra de prosperidade, a terra que tudo iria bem. E o povo queria chegar ali e tinha sonhado com aquela terra por muitos e muitos anos. Só que pegando um gancho daquilo que a gente pregou semana passada, para quem estava, eles sabiam que queriam ir, sabiam que tinham promessa, sabiam que existia uma terra, mas como chegar lá? Aquela terra, não tinha o Waze, Google Maps, nem tampouco o Tom-Tom para quem estava domingo. Quem não estava domingo não vai lembrar do Tom-Tom. Não tinha. Não, peraí que nós vamos olhar aqui então as mapas, os acervos cartográficos. Da onde? Só se fosse no céu, quem conhecia de astronomia, e o povo judeu conhecia, sobre as constelações e etc. Todo dia a gente fala sobre isso. Mas tinha promessa, o povo queria ir, mas Deus precisava de alguém para levar o povo. Deus precisava de um libertador. Repita comigo assim: libertador. Libertador. Deus precisava de um libertador. Deus precisava de um guia. Alguém que estivesse disposto, alguém que tivesse o treinamento suficiente para pegar o povo daquela situação, daquela terra de servidão, de opressão, de escravidão, e levar para a terra da promessa, para a terra que mana leite e mel. Uau! Para Canaã. E vai entendendo, quando Deus tem uma promessa, como nós já lemos, que Deus se lembrou da aliança, Deus se lembrou do pacto, Deus se lembrou da promessa que Ele tinha feito geracionalmente a Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus tem uma promessa sobre a sua vida, quando Deus tem uma promessa sobre a vida da sua família, dos seus familiares, parentes e amigos, veja como Ele cumpre e qual a forma que Ele escolhe e como Ele escolhe a pessoa para realizar aquela promessa. Preste atenção nisso. Ainda não comecei a pregar, mas quando eu começar a pregar você vai entender. Você gosta, né? Pastor Lucas se diverte. Pastor Lucas está se divertindo. Isso é um amigo meu que é assim, já está tipo 45 minutos na pregação. Quando eu começar a pregar a igreja, eu falei assim: meu irmão, você está em 1 hora aqui, você vai fazendo o quê então? Mas preste atenção. Então hoje no meu estudo sobre Gênesis, eu vou começar a falar o que é que chamou minha atenção.
Deus tinha promessa, Deus queria cumprir a promessa, mas como é que Deus cumpre a promessa? Como é uma forma tão extraordinária do cuidado que Ele tem e da profundidade para Ele cumprir aquilo que Ele tem para mim e para você? Porque nós somos povo de Deus. Êxodo 2, verso 2. Para quem quiser anotar ou quiser ler, Êxodo 2, 2. Primeiro a gente leu Êxodo 2, 23 a 25, para falar que o povo estava chorando, que o povo estava sofrendo. Agora a gente vai começar a entrar na mensagem. Êxodo 2, 2. Cadê Jesus, a Bíblia aqui? Êxodo 2, 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino bonito, em algumas linguagens, algumas traduções, ou em outras, quando ela viu que ele era um menino formoso, em algumas outras traduções você vai ver, e quando ela viu que ele era um menino excelente, eu não sei qual é a tradução que você tem, se está bonito, formoso, excelente, mas está dentro disso aí. Alguém tem alguma coisa diferente? Todo mundo está unanimidade. Preste atenção. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, vendo que ele era bonito, vendo que ele era excelente, o escondeu por 3 meses. Nem sempre, mas às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia e estudando, eu tenho uma curiosidade de pegar e ver no original o que está escrito. E quando eu peguei hoje a minha Torá para ler, que eu estava lendo na Bíblia, e quando eu peguei a Torá para ler, uma coisa chamou minha atenção. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho e viu que ele era Tov, ou Kitov. Aí eu falei, Senhor, eu já vi essa palavra em outro lugar. Mas não era falando de uma pessoa. Aí eu fui querer ver onde é que eu tinha visto essa palavra. E ela aparece mais uma vez na Bíblia. Gênesis 1, 3 e 4. E disse Jesus, haja luz. Disse Deus, haja luz. Na criação, Gênesis 1, 3 e 4. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que a luz era boa. E no original diz, e viu Deus que a luz era Tov. E o Tov, não sei porque Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia como boa e outros como formosa. Em alguma que eu acho que é na tradução brasileira, ele fala excelente, essa que é a essência. E viu Deus que era excelente aquilo que ele fez, a luz. Aquilo era excelente, por quê? Uma vez a gente fez uma alusão aqui, no Hanukkah, a gente apagou toda a igreja e a nave ficou toda escura. Eu acendi a lanterninha no celular aqui de cima e iluminou. Porque quando está tudo escuro, um breu completo, por menor que seja a luz, ela vai mostrar um caminho. Por isso que quando Deus disse, haja luz e houve luz, Ele falou, isso é Tov, isso é excelente. Porque aqui a gente já consegue separar o que é escuridão, o que é trevas e o que é luz, por onde o meu povo pode passar. Uau! E quando ele precisava livrar o povo daquele serviço, daquela escravidão, daquele tempo ruim, ele tinha que trazer algo excelente. Ele falou, assim como eu trouxe luz para separar a escuridão, assim como eu trouxe luz para iluminar essa terra, para que meu povo não ande confundido, eu vou trazer uma pessoa que será Tov, que vai levar o meu povo sem confusão à terra da promessa. Uau, quando eu cheguei nesse momento, eu falei, Senhor, não quero mais, não precisa me dar mais nada hoje, isso para mim já está bom demais. Eu consegui ver uma conexão da criação do mundo, que você criou algo excelente, com um líder que você criou, que tinha a mesma excelência de quando a Trindade estava criando o mundo. Porque, Senhor, quando você quer resgatar as promessas, quando você quer resgatar os pactos, quando você quer resgatar a aliança que você tem com o seu povo, você traz alguém com a natureza de excelência, para que a dificuldade seja sanada e que o povo atravesse e chegue onde você quer. Então, se você está passando um momento difícil, se você ainda está no Egito, e você tem a promessa de chegar em Canaã, e chegará em o nome de Jesus, saiba que Deus está construindo e trará algo Tov,
com excelência para te mostrar, iluminar o seu caminho e conduzir a sua vida. E o interessante é que quando ele fala haja luz, isso não tinha nada a ver com a mensagem de hoje, mas eu me lembrei agora, quando ele fala haja luz e houve luz, foi no primeiro dia da criação. Ele disse haja luz e houve luz. E eu acho que é no quarto dia da criação que Deus criou o sol e a lua. Então, meu irmão, para Deus trazer luz sobre o seu problema, não precisa ter sol criado ainda, porque se Ele disser haja luz, vai haver luz. Por mais que o sol não tenha sido criado ainda. Se Ele disser haja prosperidade, haja saúde, haja bonança, haja alegria, haja festa, haja regozijo, por mais que não tenha condição de existir, como o sol só foi criado no quarto dia, quando Ele disse haja luz, a luz foi feita. E Deus viu que era tov, que tov, muito bom, excelente. Excelente. Só aí já estava bom para mim. Eu falei, Senhor, mas que maravilha. Aí o Senhor falou, meu filho, como é que está maravilha? A minha palavra é uma só. O que é que você aprendeu com seu pai? Eu falei, eu aprendi com meu pai que a gente estuda a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali. Ele falou, você está todo um pouco aqui. Eu falei, Senhor, não estou só um pouco aqui não. Eu já li Êxodo, já li Gênesis. Ele falou, você está um pouco aqui, vai um pouco ali. Aí eu entendi que eu tinha que buscar lá no Novo Testamento também. Livro de Atos dos Apóstolos 7:20. Atos 7:20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, diz a Bíblia, NVT, Nova Versão Transformadora. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Extraordinário. Vá colocando isso no seu coração. As promessas que Deus tem, as alianças que Deus tem, Ele vai cumprir. E Ele vai trazer algo ou alguém extraordinário para fazer se cumprir a promessa. Não é algo bom, não é algo formoso, é algo excelente, é algo extraordinário. Extraordinário, excelente. Entenda. Aí com Atos 7:20 eu já estava satisfeito, céu. Mas não, sempre tem mais. Hebreus 11:23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seu pai, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Preste atenção, os pais viram que ele não era uma criança comum. A gente já viu que algumas traduções disseram que ele era bonito, que ele era formoso. A gente entendeu que era kitov, que era excelente. A gente já viu em Atos que era extraordinário. E os pais viram que não era comum, porque aquilo que Deus tem para cumprir as promessas e as alianças e os pactos na minha e na sua vida é algo que não é comum. É algo que a gente não está acostumado a ver. É algo que não aparece no dia a dia, é algo que não é banal, é algo que Deus criará para trazer novidade de vida. E quando Moisés, já em idade adulta, chega assim, Deus, como é que eu vou me apresentar diante do faraó, que se sente um Deus? Com que autoridade eu vou chegar lá? Mashemol, qual a natureza do seu nome? E ele, como judeu, entende que existe o Deus juiz, o Deus eterno, o Deus amoroso, o Deus cumpridor de promessa, o Deus salvador, o Deus que tudo pode. E ele perguntou, com qual nome, qual a natureza do nome que eu vou me apresentar a faraó? Em nome de quem eu vou falar? Ele falou, fale. Aí na nossa Bíblia, mais uma vez, fala que eu sou te enviou. E quando você vai ler o texto, a gente aprendeu aqui nessa casa, com o nosso bispo, diga que eu sou quem sou, e eu serei quem você necessite que eu seja, mandou você. Quem é que você necessita que Deus seja hoje na sua vida?
Você necessita que Ele seja o Deus Todo-Poderoso. Você necessita que Ele seja o Senhor dos Senhores. Você necessita que Ele seja o Senhor que é a sua bandeira. Você necessita que Ele seja o Senhor que é a sua cura. Você necessita que Ele seja o Deus que é o seu advogado. Quem você precisa que Ele seja hoje na sua vida? Porque Ele diz que Ele é quem é, Ele era quem era, e Ele será quem você necessitar que Ele seja no momento da sua dificuldade, no momento da sua angústia, no momento que você estiver na servidão, na escravidão, na dificuldade. Quando você clamar, Ele vai ser aquele quem Ele necessita que você seja naquele momento específico da sua dor, e Ele trará algo de excelência, algo de excelência. Ele não traz algo comum, Ele não traz algo que as pessoas já conhecem, Ele traz novidade. Sempre Ele nos surpreende. E para a gente fechar, estamos chegando quase no final. A Bíblia conta que no tempo que Moisés nasceu, tinha um decreto do Faraó para que se matassem todos os bebês do século masculino. E a gente vai ver isso lá na frente, quando o Salvador do mundo vai nascer, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Algo similar. Mas entenda por que o da fúria de Faraó, o porquê ele estava tão chateado, por que ele estava tão triste, e por que ele queria matar e exterminar com o povo judeu. Se você está com sua Bíblia aí, dê uma olhada em Êxodo 1:12. Êxodo 1:12, você vai entender o porquê da chateação de Faraó. O povo estava lá em servidão, o povo estava escravo, o povo estava apanhando, o povo estava sendo moído, estavam batendo no povo. E você vai entender por causa da chateação de Faraó. 1:12. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. Os egípcios se incomodavam e começaram a afligir e a perseguir e a escravizar o povo de Deus. E a Bíblia conta, a Bíblia, que é a palavra inerrante de Deus, ela ensina, mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e mais eles cresciam. Essa dificuldade que chegou na sua vida, não chegou para te sufocar, não chegou para te matar, não chegou para acabar com você, nem com as promessas que Deus tem sobre você, nem sobre a tua vida, nem a vida da sua família. Mas quanto mais te afligirem e quanto mais te perseguirem, mais vocês vão se multiplicar. Nós nos multiplicaremos e mais nós cresceremos para a glória de Deus. Quanto mais perseguiram, quanto mais afligiram, mais eles cresceram. Uma passagem na Bíblia fala que um planta, o outro rega, mas o Senhor é que dá o crescimento. Então tem gente que não entende, mas não é possível, eu vou sufocar, eu vou matar. Ele só cresce, porque um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que dá o crescimento. Mas não é possível, não pode crescer. É o Senhor que dá o crescimento. Vai entendendo? Então ele criou Moisés, que era algo excelente, era algo extraordinário, era uma criança que não era comum. E chegou aquele decreto de matar os meninos. E sua mãe, vindo que ele era um menino excelente, ele era um menino diferenciado, era uma criança fora do normal, ela disse: eu não posso fazer isso com esse bebê. E ela escondeu ele por 3 meses. E depois de 3 meses ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa, porque não tem como passar de 3 meses escondendo ele aqui, ele vai ser visto, ele vai ser ouvido. Daqui a pouco Paulo vai tocar: hoje eu quero bad, o bebê não vai morrer. Então o bebê chorava, é normal do bebê. E ela fez, a Bíblia conta, que ela fez um cesto. E esse cesto ela fez de junco trançado.
E nesse cesto de junco trançado, ela teve uma sabedoria, uma inspiração de Deus. Ela falou: se eu fizer só um junco trançado, vai passar água, o cesto vai afundar, o menino vai morrer. E lá no século 21 não vai ter a música Joquebede, bebê não vai morrer, porque o bebê vai morrer afogado. Então ela fez o cesto de junco trançado, e a Bíblia fala que ela passou betume, ela passou piche, e ela fez aquele cesto. Mas o curioso é que a Bíblia não usa a palavra cesto. A Bíblia usa a palavra no original tevar ou tebar. E assim como tov, ela usa em um outro lugar esta mesma palavra. Um instrumento de salvação para a vida de Moisés, que foi um pequeno cesto de junco trançado, calafetado com betume e piche, e no original está como tevar ou tebar. Foi um pequeno cesto que trouxe a salvação para aquele homem. Trouxe a salvação para Moisés, que era alguém excelente, que na frente a gente já viu que ia cumprir a promessa de Deus para trazer a salvação para o povo de Deus. Mas o que eu acho lindo da Bíblia são os detalhes e a riqueza de detalhes com que, quando você começa a estudar os textos no original, você começa a entender. Como eu falei, um instrumento de salvação que poderia ter no original a palavra bote ou cesto, alguma coisa, mas ela usou tevar ou tebar. E esta mesma palavra, esse mesmo instrumento, que tevar ou tebar significa arca, é a mesma palavra empregada para aquilo que Deus levou Noé a construir. E Noé fez uma tevar, seguindo o comando de Deus. E lá atrás, Joquebede, seguindo a orientação de Deus, fez uma arca para salvar um menino que salvaria o povo de Deus. E não parou por aí a curiosidade. E ela fez aquela pequena arca de junco trançado para colocar o menino no Nilo. E o Nilo é um lugar de destruição. O menino poderia ser ali afogado, as águas podiam cobrir aquilo, os Nilos tinham os crocodilos do Nilo, podiam comer o menino. É um lugar de destruição, mas assim também foi um lugar de redenção para a vida de Moisés. E a água é um tema reincidente na vida de Moisés. Do mesmo modo que a salvação de Noé e dos de Noé, da família de Noé, das águas da destruição, veio pela arca, veio pelo cesto, veio pelo tebar construído, assim também na vida de Moisés. E esta palavra foi usada nas duas histórias. E a Bíblia diz que o tebar de Moisés, o cesto de Moisés, foi feito de junco, de suf. E ela, depois de feito de juncos trançados, ela foi colocada junto ao junco, suf, no original. E daí ela saiu de junto do junco e foi descendo o curso do rio, até que chegou lá na frente e encontrou a filha de Faraó, que encontrou o cesto, pegou o menino e disse: eu o tirei das águas, por isso o nome dele vai ser isso. Isso aí passou com 10. Eu o tirei das águas. Veja o cuidado de Deus nos detalhes. Falou com Joquebede, que era da tribo de Levi, com o seu marido da tribo de Levi, que gerou a Moisés, que colocou nas águas num barquinho trançado de junco, colocou junto ao junco, e dali ele navegou. Ela retirou o menino, chorando. Aí vai Miriam saltando, tocando pandeiro e tamborim. Chega para a filha de Faraó: quer que eu arrume uma ama de leite? Diz que quero, para amamentar o menino. Ela vai e chama a mãe, Joquebede. E aí a princesa chega para ela assim: ó, leve o menino, que era filho dela, natural, cuide do menino, amamente o menino, que eu ainda vou lhe pagar. Entenda isso. Aquilo que Deus gerou de promessa para a sua vida, ninguém vai matar. Nem que você tenha que colocar a promessa num cestinho de junco, ela vai descer num rio que pode afogar, que o crocodilo pode comer, ninguém vai tocar. Alguém vai resgatar ali na frente, vai trazer de volta para você cuidar, e você ainda vai receber por isso. Porque Deus é extraordinário nesse nível. Deus é extraordinário nesse nível. Joquebede, você não gerou um menino que é excelente, que é tov, não é um menino comum, não vai morrer não. Ele vai ser o remidor. Ele vai ser o machá, aquele que vai salvar o povo.
E você ainda vai receber para cuidar do menino que é seu filho. E assim Deus quer falar comigo e com você nessa noite. A gente ainda vai receber para cuidar das promessas de Deus. Nós vamos viver as promessas de Deus. Vamos receber pelos pactos e alianças que Ele tem conosco e com a nossa família geracionalmente. E tudo isso vai se cumprir em nome de Jesus. Só até aí já estava bom. O menino foi numa arca. Assim como Deus ia usar a mesma palavra, para construir uma arca para Noé, de junco trançado, foi colocado junto ao junco, no rio que era cheio de junco. Ele navegou e foi salvo, mas vai entendendo isso. Lá na frente, depois que Moisés vai, e o Senhor usa milagres, porque os milagres que Deus operou no Egito foram milagres para o povo judeu, mas foram pragas para os egípcios. Então os milagres que Deus tem para mim e para vocês são pragas para os outros, mas são milagres para nós. E depois que Deus fez os milagres que Ele realizou para libertar o povo, e Moisés saiu com o povo, chega num momento crucial, já na saída, estamos chegando no fim, e Moisés se depara em frente ao que? Ao mar? O mar? Ao mar vermelho. Mais uma vez, contribuição de Ferreira de Almeida. Fui ver o nome do mar vermelho, de onde Moisés foi, e Deus de forma miraculosa abriu. Yam Suf, mar dos juncos. Deus salvou ele numa cestinha de junco trançado, para que mais na frente ele adulto pudesse salvar o povo de Deus do mar de juncos e usar o mar de juncos para afogar e exterminar os inimigos do Senhor. Quero que você entenda nessa noite, aquilo que você acha que veio para você ou para sua família para destruir, um instrumento que pode ter trançado de morte, vai ser um instrumento de salvação para você, para a sua família, e Deus vai abrir os juncos na frente para vocês passarem e afogarem que vier perseguir, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Guarde isso no seu coração. Yam Suf. E não esqueça mais, mar de juncos. Numa pequena cestinha, tebar de junco trançado, Moisés foi salvo, foi deixado junto aos juncos, navegou, e quando chegou no momento decisivo, em frente ao Yam Suf, ao mar de juncos, o povo passou e os inimigos pereceram. Que o Senhor nos dê esse entendimento essa noite, que aquilo que Ele tem de aliança, de pacto, de promessa, Ele vai cumprir, vai trazer algo a alguém não comum, de forma extraordinária e especial, para que tudo isso se cumpra e que seja milagre e bênção nas nossas vidas. Mas com certeza, assim como está escrito na Bíblia, será praga e confusão para quem não está em alinhamento. Amém.